A história de Vladimir Putin, de garoto da periferia de São Petersburgo à presidência da Rússia. Repórter Carolina Abelim. Vladimir Vladimirovich Putin nasceu na periferia de São Petersburgo em 1952, quando a cidade ainda se chamava Leningrado. Criado como filho único, Putin estudou direito e logo após se formar, com 24 anos, entrou para o treinamento da KGB, o Serviço Secreto Russo. Quem nos ajuda a construir o perfil do então jovem Putin até os dias de hoje é o brasileiro Valdir Bezerra, que mora na Rússia e é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo. Para ele, foi durante a época de agente da KGB na Alemanha que se formou em Putin uma percepção que vem sendo constantemente reafirmada em discursos desde 2007. Existe um componente que é uma profunda desconfiança em relação ao Ocidente e às suas intenções. Então, por exemplo, quando Vladimir Putin era um operativo da KGB ainda na década de 80, ele trabalhou, por exemplo, na Alemanha Oriental, em Dresden. E existe um fato que ocorreu em torno da unificação alemã que povoa a mente de Putin, que foi quando o último mandatário soviético, Mikhail Gorbachev, quando ele negociava com os líderes ocidentais e americanos a respeito da provável unificação alemã, na verdade, naquele momento da vindoura já unificação alemã, os líderes ocidentais prometeram a Mikhail Gorbachev que a OTAN não iria avançar para o leste, nem 1 centímetro. E esse tipo de declaração é uma declaração que Vladimir Putin vem repetindo há anos, dizendo que a Rússia, na verdade, ela foi enganada pelo Ocidente. O Ocidente falou uma coisa e fez outra. Depois da KGB, Putin começou na política como vice-prefeito de sua cidade natal. Mas foi em Moscou, já no entorno do então presidente Boris Yeltsin, que a carreira deslanchou. Boris Yeltsin é tido como um dos padrinhos de Putin. Ao lado dele, Putin foi crescendo até assumir o cargo de primeiro-ministro em 1999 e depois ser lançado como candidato ao Kremlin. Seria possível, então, fazer uma leitura de continuidade e semelhança entre os governos? Não na política externa. O mandato de Yeltsin foi marcado por uma reaproximação com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos. Enquanto Putin segue questionando a unipolaridade norte-americana, assim como o avanço da OTAN. Foi inclusive com esse argumento de contrariedade a um possível ingresso da Ucrânia na aliança militar que começaram as tensões. Depois, em um segundo momento, o que Putin chamou de operação militar especial foi justificada em nome de uma suposta proteção ao povo russo nas cidades da região de Donbass, recém-autodeclaradas independentes. Para o pesquisador Valdir Bezerra, esse é um dos motivos pelos quais algumas análises têm relacionado o presidente russo com Adolf Hitler. Além do fato de que as ações foram além do que foi oficialmente dito, não ficando claro o objetivo final da Rússia. Quando a Alemanha começou também a fazer declarações a respeito de proteger populações alemãs, por exemplo, na Tchecoslováquia, isso acaba trazendo um certo paralelo em relação ao que Putin e ao que a política externa russa tem alegado para justificar suas operações, que existe uma população russa ou etnicamente russa em outros estados, nós enxergamos que essas populações estão tendo seus direitos mitigados pelo Estado anfitrião, pelo governo daquele Estado, e nós iremos proteger os seus direitos. E o que pode causar um pouco de surpresa, um pouco de medo, é o fato de que esse tipo de situação não está sendo restringido somente à defesa dessas populações, tem crescido. Então isso traz ao mundo também aquela certa incerteza de aonde que isso vai parar, porque o mundo já conheceu esse tipo de discurso, o mundo já viveu esse tipo de situação e a gente conheceu os resultados disso. O histórico de Putin não é de um presidente defensor dos direitos humanos, tampouco de um líder aberto à discussão com quem o critica. Mortes repentinas como a do oposicionista e jornalista Alexander Litvinenko por envenenamento trazem suspeitas ao Kremlin e a Putin. Nada, porém, jamais foi comprovado.
Segundo Bezerra, o que ele percebe é que o povo russo, na maioria, não apoia a guerra. Mas manifestações vêm sendo repreendidas pelo governo. Uma saída do presidente antes do tempo somente seria possível diante de uma rachadura entre apoiadores políticos do alto escalão ou de empresários ricos que o viabilizam e que já começam a sentir os efeitos das sanções econômicas. Eu perguntei ao pesquisador se devemos temer uma nova geração de líderes com a mesma mentalidade de Putin. Valdir acredita que não. Eu não projetaria a personalidade de Vladimir Putin nos russos em geral. Eu acredito que isso aí seria um exagero. Os jovens, eu falo assim, quem tem menos de 35 anos, sobretudo, não tem essa visão tão antagônica da América, não tem essa visão tão antagônica dos Estados Unidos, até porque, por exemplo, duas coisas interessantes, os filmes de Hollywood são muito populares aqui, e o inglês é a língua que tem sido mais buscada na Rússia, então existe uma aproximação, na verdade, com a cultura americana, não um distanciamento como se quer fazer pensar. No poder faz mais de 2 décadas, Putin poderá ficar no comando da Rússia até 2036, após uma controversa mudança constitucional aprovada em um plebiscito cercado de denúncias de fraudes pela oposição. Bom, professor Manuel Furrella, esse perfil de Vladimir Putin apresentado aos nossos ouvintes e espectadores, a gente falava já há alguns dias desta questão do líder maluco, né? O líder que quer invadir, a gente tem muitos exemplos na história, e Hitler é um dos principais, ou talvez o principal. Eu pergunto, professor, até que ponto pode ir a loucura, a tentativa de se invadir territórios num momento como esse, que é um momento totalmente diferente do que o mundo já viveu lá atrás, né? Nos anos 30, por exemplo. Realmente é interessante, né, no caso aí de Vladimir Putin, porque ele tenta resgatar um período soviético, tanto de influência em toda a região, né, aí a gente fala principalmente do extremo oriente europeu, né, da parte oriental extrema da Europa, até mesmo porque ele não consegue retomar o poder sobre outros países da Europa Oriental, como Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, que em tempos passados faziam parte da área de influência, da zona de influência soviética. Mas nós temos 3 projetos diferentes de país. O Vladimir Putin trouxe o terceiro. Até o período soviético, nós tínhamos um mundo dividido entre influência americana e soviética, mas nós tínhamos ideologias diferentes. Os Estados Unidos liderando o mundo capitalista, a União Soviética o mundo socialista. Então, quando você tinha a tentativa de imposição de um lado e de outro, você vinha também com o caráter ideológico, com um projeto socialista, por exemplo, implementado aqui em Cuba, só para a gente pegar um exemplo aqui na nossa região, e um projeto capitalista que os Estados Unidos tentaram levar para o Vietnã, também um outro exemplo. Então, na época havia isso. Com o fim da União Soviética, foi mencionado aí Boris Yeltsin, mas antes dele Gorbachev, houve ali um alinhamento com o mundo ocidental, já que não havia mais o projeto socialista. O mundo socialista tinha entrado em colapso, remanescem aí Coreia do Norte e Cuba, basicamente, alguns outros estados menos representativos, mas não havia mais o caráter ideológico. Então, por isso que houve uma aproximação com o Ocidente. Então, se você não tem uma divisão ideológica do mundo, também não há por que não ter cooperação. E foi dessa forma que a Rússia tentou se desenvolver. Vladimir Putin, ele traz um projeto terceiro. Não tem mais o caráter socialista, até porque a União Soviética não existe mais e a Rússia é um país capitalista, mas tem um projeto de, dentro do capitalismo, também dividir o mundo. Trazer uma zona de influência russa com um projeto em contraposição aos Estados Unidos. É o que ele tem feito nos últimos 20 anos. E isso exigiu dele, na lógica de Putin, também a intervenção militar em várias regiões. Ele está com tropas, por exemplo, envolvidas na Síria, porque ele imagina, né, no líder sírio alguém estratégico para estabelecimento de tropas russas naquele país e de manutenção de uma base militar. Então, ele trouxe um terceiro projeto
e esse projeto faz com que ele tenha essa questão de intervenção militar. Na Geórgia foi da mesma forma e agora na Ucrânia ele leva ao extremo esse projeto. É o projeto de intervenção militar mais importante que ele tem conduzido, mas também o mais arriscado e por isso que ele sofre tantas críticas. Professor, a gente acompanhou a história do Putin, independente do que ele tenha vivido, o fato é que hoje ele é um homem que não demonstra pena de ninguém diante de conquistar seus objetivos, covarde, violento, aparentemente sem limites, imprevisível e muito perigoso. Será que algum outro presidente, representante federativo nesse mundo é parecido com ele? E na opinião do senhor, os planos de Putin estariam saindo exatamente como ele queria? O avanço, a resistência ucraniana e as sanções impostas teriam sido todas previstas mesmo por ele? Bom, se a gente pegar os 20 anos, um pouco mais que ele está no poder, em termos gerais, uma coisa ele conseguiu. Ele conseguiu trazer a Rússia, a levar a Rússia a um poderio militar, a uma retomada de um poderio militar, não ainda igual à União Soviética, mas muito mais avançado do que o período recente. Ele conseguiu trazer uma divisão no mundo. A Rússia ela não é alinhada aos Estados Unidos nem qualquer outra potência, há um interesse comum com a China, mas não é aliada também da China. Então ele conseguiu estabelecer uma identidade, um projeto russo perante o mundo todo e alguns aliados vieram por conta desse projeto. Ele consegue algum sucesso em algumas regiões, ele conseguiu manter a unidade territorial russa. Nós tivemos o caso da Chechênia como mais representativo, que talvez com outro governante russo hoje já tivéssemos aí uma divisão territorial. Então ele tem sucesso em alguns desses projetos, mas é um sucesso questionável, é um sucesso que trouxe muitas perdas humanas e é também uma forma de isolar a Rússia. Então, até que ponto esse projeto traz benefícios ao cidadão russo comum é algo também a ser analisado. O cidadão russo ele se sente em muitas oportunidades excluído das grandes discussões internacionais e isso faz parte de um imaginário de uma retomada parcial de um poderio histórico anterior. Em termos de líderes internacionais, alguns tentam ser iguais a ele, principalmente aqueles próximos. O líder da Bielorrússia, por exemplo, que tem um caráter, alguns chamam de ditatorial, mas de qualquer forma é autoritário, no mínimo autoritário, lembra um pouco o perfil dele. Tanto é que a Bielorrússia é um dos países mais estatizados do mundo e ainda lembra o período soviético. Alguns líderes tentam copiá-lo, mas com certeza, tanto por conta de perfil, um perfil mais frio, a tomada de decisões militares nunca envolve qualquer outra análise que não uma análise estratégica. Mas além do fato dele ter esse perfil único no mundo todo, ele é o que lidera o país mais poderoso dentre todos os outros ditadores ou dentre todos os outros governantes com perfil autoritário. Ele lidera o país mais representativo de todos esses que nós mencionamos.